ancestral do artesanato alagoano pulsa em cada fio, em cada traço e em cada cor. Nas mãos dos artesãos, a tradição ganha forma e o passado se transforma em arte viva. O artesanato é uma das expressões mais puras da cultura e da tradição do nosso povo. Nas mãos habilidosas dos artesãos, matérias-primas simples ganham vida e se transformam em peças únicas, cheias de história, identidade e originalidade. Cada traço revela a criatividade e o conhecimento ancestral que conectam o presente às nossas raízes. Hoje, o artesanato movimenta sonhos e oportunidades. No Brasil, são mais de 10 milhões de artesãos que representam cerca de 3% do nosso PIB. Um setor que movimenta 100 bilhões de reais por ano e que se torna fonte de renda, dignidade e reconhecimento, especialmente para mulheres e jovens. Mais do que um trabalho, o artesanato é um patrimônio vivo, reconhecido pela Constituição Federal como bem cultural, material e imaterial. Ele guarda o saber fazer, os gestos e as memórias que moldam a identidade brasileira. Essa cartilha foi criada para valorizar e divulgar o artesanato alagoano, reconhecendo o trabalho dos artesãos e fortalecendo sua identidade profissional e cultural. É um jeito de mostrar que o artesanato não é só arte, é também economia, gestão e oportunidade de futuro. Ao reunir histórias, dados e saberes, ela se torna um instrumento de fortalecimento da economia criativa em Alagoas, mantendo viva a cultura que pulsa nas mãos de quem cria. As raízes do artesanato alagoano. O artesanato de Alagoas é o resultado da união de culturas e saberes indígenas, africanos, europeus, que se misturam há séculos no jeito de criar do nosso povo. E olha só, é o encontro de diferentes origens que deu forma a um dos artesanatos mais ricos do Brasil. Cada técnica guarda um pedaço da história das comunidades. São habilidades passadas de geração em geração, com o mesmo cuidado e orgulho de quem preserva o tesouro. E tem algo muito especial nisso, o tempo, porque o artesanato ele não se apressa, ele respeita o ritmo da criação e do coração de quem está manuseando. Em Maceió, a prefeitura ela tem investido em ações que colocam os artesãos como protagonistas, fortalecendo o setor por meio do programa chamado Economia Solidária. As vilas são o que a gente tem de melhor. É nelas que os nossos artesãos se encontram com o público, especialmente os turistas. Esse comentário, ele retrata aonde o artesanato ele pode levar a gente, né? A gente pensa que o artesanato pode ficar só ali, mas através desse programa do Economia Solidária, os artesãos eles tiveram a oportunidade de apresentar os seus trabalhos em shoppings, em vilas, fora daquele meio só daquele ponto onde ficavam, ou por exemplo a própria casa, que encomendas, eles tiveram uma visão além. E isso é muito importante para o desenvolvimento e o crescimento dessa cultura. E o artesanato em si, ele sempre traz um pouquinho, a gente sempre traz o artesanato para casa. Por exemplo, quando a gente vai viajar para uma cidade, para um estado diferente, ou até aqui mesmo em Alagoas, ou a gente mesmo leva para os nossos parentes, ou os nossos parentes traz pra gente. Quem nunca teve alguém tipo, eu fui lá e lembrei de você, num pedacinho de barro, numa esculturazinha, numa imagem? Pode ser o que for. O artesanato, ele tá ligado a tudo, ao turismo, à moda, à sustentabilidade, à economia. E agora, desenvolvendo um pouco mais o artesanato do estado, a gente vai falar um pouco agora sobre o que os artesãos geralmente andam produzindo e onde encontrar cada item. Primeiramente temos o bordado filé, que é um bordado tradicional considerado patrimônio material cultural do estado, feito em fios tramados com variedade de pontos e cores vívidas, típico do Pontal da Barra, em Maceió. Também temos a palha de Uricuri, que é uma espécie de palmeira típica do litoral sul de Alagoas. Sua folha é desfiada, virando uma palha, matéria-prima que se transforma em preciosidades
nas mãos dos nossos artesãos. O principal ponto de produção de artesanato com a palha de Ouricuri é no Pontal de Coruripe. Continuando agora, temos as peças de cerâmicas feitas com barro, que tem função decorativa como os bonecos de barro representando as figuras do Nordeste como cangaceiros, retirantes e rendeiras, ou pode ter caráter utilitário como os copos, jarras e vasos. São feitas do barro, matéria-prima abundante no Nordeste. Então basicamente tem em todo o estado de Alagoas tem um pouco de peças e cerâmicas de barro. E o artesanato de Alagoas roda o mundo inteiro também, porque ele ultrapassa fronteiras e encanta pessoas em diferentes partes do mundo. Cada peça carrega identidade, a criatividade e a história do povo alagoano, mostrando que a cultura local tem força e valor onde quer que ela esteja. Inclusive, nos dias 4 e 8 de setembro de 2025, os alagoanos ganharam mais projeção no mercado internacional. A exposição Caboclo mais Alagoas Feito à Mão foi exposta durante a Paris Design Week, um dos eventos mais prestigiados do design contemporâneo mundial. Alagoas é o único estado brasileiro a integrar a programação oficial da mostra, levando nosso artesanato para a capital francesa. E também o estado de Alagoas abriga mestres que fabulam universos em diversas linguagens, técnicas e expressões artísticas e, para aproximar esses talentos do mundo, o Alagoas Feito à Mão prepara mais uma parada internacional, que é em Nova York, agregando mais brasilidade à Casa Brasil Nova York, que aconteceu no dia 11 a 25 de maio de 2022. Com essa projeção internacional, o artesanato de Alagoas ganha mais valor e passa a ser reconhecido tanto internacionalmente como também aqui no Brasil. E realizada a análise SWOT, descobrimos as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças do mercado de artesanato de Alagoas. Suas forças principalmente são a riqueza cultural e identidade, trabalho feminino e comunitário, técnicas únicas e tradicionais, preservação de saberes e a formalização crescente. Suas fraquezas, a falta de gestão e precificação, baixo uso de marketing digital, acesso limitado a insumos, dependência de feiras e produção e estoque reduzidos. Suas oportunidades são a valorização do artesanal e sustentável, turismo cultural e feiras nacionais, apoio de programas e leis culturais, uso das redes sociais, fortalecimento de cooperativas também. E suas principais ameaças são a concorrência com produtos industrializados, políticas públicas instáveis, desigualdade de acesso a recursos, dificuldade logística e principalmente o desinteresse das novas gerações. E agora um pouco sobre os incentivos institucionais, temos o SEBRAE, que oferece um apoio estruturado e inovador ao artesanato local por meio de programas de capacitação, mentorias, promoção comercial e desenvolvimento de negócios especializados. Um exemplo notável é o programa Borogodó Lab, que une artesanato, moda e design para impulsionar a economia criativa do estado. E algumas estratégias de fortalecimento encontradas pelo nosso grupo foi principalmente fortalecer a gestão e a formalização, promovendo treinamentos regulares em técnicas artesanais, criando núcleos de capacitação regionais e mutirões de formalização também. Ampliar acesso ao mercado, estruturação organizacional, tudo isso para que a gente possa principalmente fortalecer o segmento de artesanato. E algumas recomendações administrativas para os artesãos alagoanos é principalmente a gestão financeira, que geralmente ela não é feita da maneira correta, e isso é um grande problema. E controlar as receitas, despesas e investimentos no fluxo de caixa evita principalmente o endividamento e possibilita reinvestimentos, assim como vários outros, marketing, vendas, planejamento estratégico e associação e network também. E como conclusão, nós podemos tirar de que quando falamos do artesanato alagoano, não estamos falando apenas da beleza, é a expressão viva da nossa identidade coletiva, da resistência cultural e de uma potência de desenvolvimento para a nossa sociedade. Cada peça traduz o encontro entre tradição e criatividade, carregando a força de saberes transmitido entre gerações. Nos últimos anos, ações como a Carteira Nacional do Artesão, programas de captação do SEBRAE e o projeto Alagoas Feito à Mão têm mostrado como é possível cultivar cultura
e empreendedorismo de maneira sustentável. Essas iniciativas são fundamentais para reconhecer e apoiar quem faz arte com as próprias mãos. Apesar dos avanços, ainda precisamos de políticas públicas que sejam constantes e abrangentes. É indispensável garantir infraestrutura adequada, ampliar o acesso aos mercados e promover a valorização profissional, para que todo esse potencial realmente floresça e alcance novos patamares. Valorizar o artesão é valorizar a vida que existe em cada criação, é manter viva a nossa tradição, a nossa arte, e que isso siga cruzando fronteiras e encantando gerações, resistindo e florescendo nas mãos daquele que nunca deixa nossa cultura morrer, porque, acima de tudo, é cultura viva nas mãos de quem cria.